Olá pessoal, tudo bem? Dando continuidade ao capítulo de tabela periódica, vamos falar agora da propriedade periódica relativa ao raio dos átomos, ou seja, as dimensões dos átomos. Uma das propriedades mais importantes de um átomo, gente, ou íon, é o seu tamanho. Isso influencia muito nas suas propriedades físicas e químicas. Nós vimos muito bem isso na última propriedade periódica que foi abordada, que foi a carga nuclear efetiva, né, que ela tem uma influência muito grande nas propriedades dos átomos. Algumas propriedades físicas, por exemplo, incluindo a densidade, ponto de fusão, ponto de ebulição, elas estão relacionadas com o tamanho dos átomos. No entanto, devido ao fato dessas nuvens de elétrons não terem fronteiras bem definidas, tá certo? Conforme designado pela função de onda aqui da equação de Schrödinger, né, que nos dá uma região de contorno onde eu posso encontrar o elétron, a densidade de probabilidade onde eu posso encontrar o elétron, não é possível medir com precisão o raio exato de um átomo, uma vez que essa região de contorno ela não tem uma fronteira definida. Então, essa distância entre o núcleo, né, e dentro dessa esfera é onde se encontra 90%, né, do tamanho do átomo. Então, o núcleo ele fica envolto por uma nuvem de elétrons e não por uma superfície impenetrável. Então, neste caso, o raio de um elemento é definido pela metade da distância entre os núcleos vizinhos, né, conforme nós veremos nessa figura aqui. Ou seja, a metade da distância entre esses dois núcleos é definida como raio atômico, né? Essa é a maneira mais simples de determinar as dimensões dos átomos, é quando eles estão envolvidos em ligações químicas. Então, vocês podem ver aqui as duas regiões de contorno, né? A metade da distância entre essas duas regiões de contorno me dá o raio, por exemplo, aqui do átomo de cloro, né? O valor experimental do átomo de cloro é de 177 picômetros. Então, o raio covalente, né, ele aplica somente se o elemento for composto de moléculas, neste caso aqui, formado por elementos não metálicos, tá bom? Neste caso aqui chamado de raio covalente. Então, essas tendências periódicas dos raios atômicos, ela se dá no período da esquerda para a direita. E isso segue muito a tendência periódica da carga nuclear efetiva, né? Que nós vimos no vídeo anterior que a carga nuclear efetiva ela tem uma tendência de crescimento apenas observável nos períodos, né? Quando eu observo na tabela periódica uma tendência de aumento na carga nuclear efetiva da esquerda para a direita na tabela periódica. Então, essa tendência de aumento de carga nuclear efetiva, ela está diretamente relacionada ao tamanho de um átomo, uma vez que uma carga nuclear efetiva grande quer dizer que o núcleo ele tem uma tendência a manter os elétrons mais próximos dele, ou seja, diminuindo a distância entre o núcleo e os elétrons das camadas mais externas. Isso faz com que o raio dos átomos também diminua. No caso do grupo, quando eu meço essa tendência periódica em um grupo, eu vejo que aumenta de cima para baixo, ou seja, os elementos que estão no topo da tabela periódica eles são menores do que estão, né, na base da tabela periódica, tá certo? Como a gente não pode relacionar essa tendência de aumento de cima para baixo com a carga nuclear efetiva, uma vez que a carga nuclear efetiva ela não tem uma tendência muito em um grupo, uma tendência elaborada em um grupo, tá certo? Então, o raio covalente, ele tem essa tendência periódica, tá certo? Ele aumenta, né, com o inverso da carga nuclear efetiva, ou seja, quanto menor a carga nuclear efetiva, menor a atração entre o núcleo pelos elétrons, maior será o raio covalente, né? Em um grupo está relacionado com a adição de elétrons, né? O crescimento da nuvem eletrônica, já que não tem influência da carga nuclear efetiva. Bom, o raio metálico, gente, se o elemento for um metal, o raio é a metade da distância entre os centros dos átomos vizinhos em uma amostra sólida. Isso para o caso de metais, tá certo? No caso do metal, também a mesma tendência,
né, dos raios covalentes, tá bom? E tem uma relação direta com a carga nuclear efetiva quando eu observo isso em um período. Já o raio iônico, gente, o raio iônico ele tem uma contribuição de um íon, tá certo? Para um íon, né, que é a formação de um cátion ou de um ânion, que nós vamos ver já já como é que se procede. E essa contribuição do raio atômico é muito diferente dos raios dos átomos que eles dão origem, né? Um íon, o raio de um íon é diferente dos átomos que lhe dão origem. Por exemplo, o raio iônico de um elemento é a sua parte da distância entre os íons vizinhos, né, de um sólido iônico, ou seja, a distância entre os centros de um cátion e um ânion vizinhos é a soma dos dois raios iônicos, conforme mostrado aqui, como vocês estão vendo, ó. Essa soma desses dois raios, né, que vem da parte do cátion e a parte do ânion, é o meu raio iônico, certo? Então, resumindo, nós temos o raio atômico, né? Se o elemento é um metal, e pode ser definido, e esse raio pode ser definido como a metade da distância entre os centros dos átomos vizinhos na rede metálica. O raio será dito covalente se o elemento é um não metal, né? Definido como metade da distância entre os núcleos dos átomos ligados por interações covalentes. E o raio será dito iônico se os íons adjacentes participam da distância do sólido iônico na rede cristalina. Então, essas são as três maneiras de determinar o tipo de raio que se estabelece em uma rede. Então, gente, o raio, como eu falei, o raio iônico, ele afeta as propriedades físicas e químicas de um composto iônico especificamente, pois a estrutura tridimensional de um composto iônico depende das dimensões relativas dos seus cátions e dos seus ânions. Então, a formação dos cátions, ele desocupa, né, um orbital mais externo em relação ao espaço e diminui as repulsões totais elétron-elétron. Como consequência, os cátions são menores que os átomos que lhes deram origem. Então, essa diminuição da repulsão elétron-elétron também tem uma interferência na carga nuclear efetiva. Ou seja, a tendência também é que o raio iônico ele seja proporcional ao inverso da tendência da carga nuclear efetiva, já que os cátions são menores que os átomos precursores, ou seja, os átomos que lhes dão origem. Essa atração elétron-próton cresce e o tamanho do átomo decresce com essa retirada de um elétron. E a formação dos ânions, gente, é o oposto do que acontece com os cátions, tá certo? A adição de um elétron a um átomo neutro pode formar um ânion, né, o que aumenta as repulsões elétron-elétron e faz com que os elétrons se espalhem no espaço. Assim, os ânions são maiores que os átomos que eles lhe deram origem, tá certo? Essa adição de um elétron aumenta a sua repulsão elétron-elétron, diminui a carga nuclear efetiva, né? E os átomos são maiores, né? Os ânions, desculpa, são maiores que os átomos que lhe deram origem. Então, aqui nós temos uma tendência, né, para os cátions e para os ânions em uma tabela periódica. A próxima passo a ser abordado são as espécies isoeletrônicas, que são aquelas que apresentam o mesmo número de elétrons, porém têm diferentes números de prótons, tá bom? Essas tendências, voltando aqui, para as espécies isoeletrônicas, vocês podem ver aqui pela dimensão, ó, das espécies isoeletrônicas, né, mas que possuem diferentes números de prótons. Quanto maior a quantidade de prótons, menor é o raio dessa espécie. Bom, a energia de ionização, gente, definida por EI, é a energia necessária em quilojoules por mol para remover um elétron de um átomo no estado gasoso e no seu estado fundamental, tá certo? A grandeza dessa energia é uma medida de quão fortemente o átomo está ligado ao núcleo, tá certo? Enquanto esses elétrons estão ligados ao núcleo. Então, quanto maior a energia de ionização, mais difícil é de se remover, né, esse elétron neste átomo. Então, nós temos aqui o exemplo do átomo de magnésio, né, sua distribuição eletrônica, e a ionização desse átomo de magnésio inicia-se pela perda desse elétron do orbital 3s. Então, a energia de ionização representa um equilíbrio entre a atração,
do elétron e o núcleo, ou seja, dos prótons daquele átomo, tá certo? E também da repulsão elétron-elétron. Então, vocês podem observar aqui que a primeira energia de ionização para o átomo de magnésio equivale a 738 kJ por mol. Para eu retirar o próximo elétron que vem dessa camada totalmente preenchida do orbital 2p6, eu preciso de muito mais energia. Ou seja, quando eu retiro um elétron, eu vou diminuindo o tamanho daquele átomo, né? Já que eu transformei ele em um íon, tá certo? E essa diminuição aumenta a atração núcleo-elétrons por meio da carga nuclear efetiva. E, ou seja, para remover o próximo elétron de uma camada mais interna, que no caso é do N igual a 2, eu preciso adicionar muito mais energia. Para remover o terceiro elétron, prefiro, né, a quantidade de energia adicionada para remover esse elétron é infinitamente maior. Ou seja, a energia de ionização é sempre um processo endotérmico. Eu preciso fornecer energia para que haja a retirada desse elétron. Ou seja, tem que haver para o átomo uma compensação energética para que ele possa doar esse elétron. Então, nós temos aqui a tendência da energia de ionização na tabela periódica, tá bom? Essa tendência, ela está relacionada à carga nuclear efetiva, ou seja, a energia de ionização, ela é proporcional à carga nuclear efetiva, apenas quando eu avalio isso em um período. Ou seja, ela aumenta com o aumento da carga nuclear efetiva. Ou seja, átomos que possuem elevadas cargas nucleares efetivas, elas possuem também elevadas energias de ionização. E isso tem uma relação muito clara, uma vez que átomos que têm elevadas cargas nucleares efetivas, elas têm os elétrons muito presos ao núcleo, ou seja, elétrons relativamente presos ao núcleo são elétrons menores, tá certo? São átomos menores e eles têm essa atração muito forte, o que eleva a quantidade de energia necessária para remover o elétron daquele átomo. Então, aqui nós temos a tendência nos grupos, né, que segue essa tendência que vocês estão observando aqui, da esquerda para a direita, que é a mesma tendência da carga nuclear efetiva. No grupo, é o oposto do raio, ou seja, elementos pequenos, eles têm grande energia de ionização, né? E isso tem uma relação totalmente direta, porque a quantidade de elétrons são menores, né? E geralmente são mais atraídos pelo núcleo, tá bom? E essa tendência também das energias de ionizações primeira, segunda e terceira. Nós vimos que quanto mais eu removo elétrons de camadas mais internas dos átomos, mais energia eu preciso fornecer para que aquele elétron seja doado. Mais compensação energética deve ser oferecida, uma vez que a energia de ionização é sempre um processo endotérmico, ou seja, o ΔH vai ser sempre maior do que zero. Então, nós temos aqui mais um exemplo, para vocês observarem essa tendência na energia de ionização, não é regular no bloco SP. Ó. Por exemplo, eu tenho aqui no bloco, nesse período 2, nesse segundo período, que vai do nitrogênio ao neônio, essa tendência, né, ela aumenta. Por quê? Porque aqui eu tenho, né, o neônio, por exemplo, ele tem as camadas totalmente preenchidas. Então, para eu retirar um elétron aqui, eu tenho que compensar essa energia que é relativa à carga nuclear efetiva. Bom, gente, a afinidade eletrônica, ela é a variação de energia que acontece em um átomo quando ele, no seu estado fundamental e gasoso, quando ele recebe um elétron. Então, por exemplo, a adição de um elétron geralmente libera energia, a adição do primeiro elétron, tá bom? Então, aqui nós temos a tendência da afinidade eletrônica na tabela periódica. Ela aumenta da esquerda para a direita e de baixo para cima na tabela periódica. Bom, como eu falei, a adição do primeiro elétron geralmente libera energia. Mas quando eu adiciono um segundo elétron na tabela periódica, essa tendência não é de liberação de energia. Por quê? Porque quando o elétron é adicionado, no caso aqui do cloro, quando eu adiciono o primeiro elétron, né, ele entra no nível 2p, aliás, 3p. Para adicionar um terceiro elétron, né, na camada totalmente preenchida de 3p, eu preciso adicionar no orbital 4s. Então, isso vai mexer muito na repulsão elétron-elétron e também na carga nuclear efetiva. Então,
A adição de um segundo elétron, de um elétron extra, por exemplo, né, aqui num átomo de argônio, que é essa mesma configuração eletrônica, ela vai entrar no elétron 4s e isso interfere, né, infere não numa liberação de energia, e sim numa absorção de energia, numa compensação de energia positiva. Tá bom? Então aqui nós temos o que representa justamente essa compensação de energia quando eu adiciono mais de um elétron em um átomo. Nós temos aqui o átomo de oxigênio, configuração eletrônica 2p4, 2s2, 2p4. Quando eu adiciono o primeiro elétron, há uma liberação de 141 kJ por mol de energia. A adição do segundo elétron, tá bom? Já aumenta muito a repulsão elétron-elétron no orbital 2p, tá certo? E isso vai inferir em uma compensação positiva de energia, ou seja, o átomo precisa absorver energia para que haja essa adição desse elétron, tá bom? Esse balanço energético aqui, ó, quando eu adiciono 2 elétrons em um átomo de oxigênio, ela é endotérmica. Então, a adição do primeiro elétron em um átomo geralmente libera energia, né? E a adição do segundo elétron em um átomo, ocorre por meio da absorção de energia. Então, aqui nós temos um sumário, né, digamos assim, um resumo dessas tendências periódicas na tabela periódica, tá bom? Aqui em vermelho a tendência do raio atômico, tá certo? Que é o oposto à carga nuclear efetiva, e a tendência aqui em rosa da afinidade eletrônica e também da energia de ionização na tabela periódica. Eu agradeço a atenção de vocês, nós encerramos aqui o conteúdo de tabela periódica, tá certo? E nós iremos revisar todo esse conteúdo na nossa próxima aula. Muito obrigada.